Olá pessoal, tudo bem com vocês? Otávio Trader com vocês. Pessoal, eu demorei muito de fazer isso aqui, tá? Que é gravar o curso para botar na Hotmart. Eu gravei um, mas não gostei. Tô voltando a gravar, tá? Tô aqui com muito mais qualidade de vídeo e tal. Organizei algumas coisas para poder vir fazer o curso para ficar uma coisa boa, né? Vamos lá. Hoje o primeiro assunto vai ser sobre Candlestick, tá? Pessoal, eu vou falar só a execução de Candlestick e a leitura dele, tá? Esse é um assunto muito importante. Então eu vou começar por ele, tá? Vamos lá? Vamos lá, deixa eu abrir aqui essa barrinha aqui, essa parte branca, porque eu preciso dela para poder ensinar para vocês. Pessoal, olha só. Candlestick é um assunto muito importante, só que eu não vou entrar na teoria de como foi feito o Candlestick, tá? Como foi criado em Osaka, tal, né? Só posso dizer que ele foi criado para a base de leitura de arroz. Deixa eu afinar um pouco aqui e botar dessa forma. Vamos lá. Primeiro eu quero um candle verde, tá? Quero um candle verde aqui, já tá aqui. E agora eu quero um candle vermelho, tá? Isso aí também eu vou falar com vocês. Pessoal, olha só. O candlestick, quando ele foi feito, ele era utilizado preto e branco, tá? Que vem da Yin Yang. Preto era para tendência de baixa e branco para tendência de alta, tá? Primeiro que eu quero falar com vocês do candlestick, pessoal, é o seguinte. Todos os indicadores da bolsa eles servem para você utilizar e enxergar a movimentação do price action, movimentação do preço. Todos os indicadores. Quando você usava o gráfico de linha, ele não dava muita informação, não linha e nenhum de barras. Mas o candlestick ele te dá muitas informações, porque assim, o candlestick, pessoal, serve para você ver volume também. Você vê volume, você vê estagnação de preço, você vê ponto de entrada, você vê como está a briga. Então, assim, uma pessoa que não consegue ler o candlestick, né, fica com muita dificuldade, porque na verdade o volume que a gente coloca embaixo, o candlestick na lateral, ele nos dá uma direção, mas para minha visão, eu gosto do price action, o candlestick em si, ele mesmo, com pavio completo, né, ele com pavio, ele já te dá muita informação. Então, para todo mundo que gosta de usar candlestick, né, que usa os grandes do mercado, que eles usam candlestick, eles têm uma visão muito mais antecipada lendo ele do que lendo o volume embaixo, tá? Porque o volume você tem que ver se o volume ficou em escada, você tem que ver se o volume está um maior do que o outro, né? E tem outras coisas lá de volume também que o candlestick para mim, como eu sou o price action mesmo, gosto dessa forma aqui. Então vamos lá. Candlestick eu estou colocando aqui a questão da abertura, tá? Tem duas formas de se ler candlestick. Você se lê candlestick na abertura dele num tempo menor, para você ver estagnação de preço, e você lê candlestick na forma dele no tempo gráfico, múltiplos tempos gráficos. Aí já vai ser outra aula. Nesse daqui, pessoal, eu vou te falar o seguinte, ó. Quando a gente pega esses pavios aqui, ó, tá fininho, ó. Primeiro pavio, né? Isso daqui significa muita coisa para nós, tá? Muita coisa. Significa que o mercado abriu e houve uma briga nessa região. Isso é muito importante, muito importante. O mercado sempre assim, o candlestick verde ele sempre vai abrir aqui. Ele abre aqui, ele desceu primeiro, a força vendedora botou ele para baixo, então ele foi lá embaixo. Quando chegou aqui embaixo, os compradores não deixaram ele continuar descendo, ele subiu. Então ele passa do ponto de abertura e ele aí sobe. Vem cá para cima, sobe. Chega até aqui. Quando ele chega nessa base aqui, ó, nessa resistência aqui em cima, os vendedores botam ele para descer. Desça. E ele desce. E aí ele vai fechar nessa zona aqui, os vendedores. Você vai ficar aqui. Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o candlestick ele te dá força, te dá volume e te mostra a briga como é que está acontecendo, né? Ele abriu aqui, os vendedores botaram para descer até essa região, né? Botou para descer até essa região. Ele vem até aqui, vendedores, tá? Depois os compradores botam ele para subir, aí ele vem para cá, né? E depois os compradores fazem ele subir. Ó,
Aí ele sobe, zona comprador, pessoal. Sobe. Chega até aqui, continua subindo. Quando chega aqui em cima, os vendedores de desça. Aí ele desce. Quando ele chega nessa zona, os dois se encontram com a mesma quantidade. Aí ele fecha aí e fecha o tempo do gráfico do candlestick. Por que eu estou falando isso, pessoal? Para vocês entenderem que dentro dessa situação aqui, você consegue enxergar em uma zona específica o que o candle está se comportando, o que o candle está fazendo. Entende? Você consegue entender especificamente o que o candle está fazendo. E isso é muito importante para você analisar o fluxo do preço, o fluxo da movimentação num tempo menor. Porque quando vocês estiverem usando um tempo gráfico, isso aqui vai ser muito importante quando vocês forem procurar uma confirmação num tempo menor, tá? Então, eu quero uma confirmação no tempo menor. Vai ser através disso aqui que você vai conseguir essa confirmação para ver se vocês vão comprar ou se vocês vão vender, tá? Deixa eu coisar aqui. Pronto. Só dei uma limpada nele aqui, tá? Essa base aí. Nesse daqui, pessoal, é a mesma coisa, só que a diferença é que o candle abre na parte de cima. Abre na parte de cima. O que ele fez primeiro? Ele subiu. Subiu primeiro, tá? Fez essa subida, vai. Quando chegou aqui em cima, os vendedores botaram para ele descer. Desça. Ele aí fechou e continuou. Descendo. É vermelho, desculpa, ó. Descendo. E aí os vendedores, os compradores tentando fazer ele subir, mas ele não tinha, porque tinha muita força compradora. Ó. Ele vai descendo. Quando chega nessa zona aqui, ó. Ele passa dessa zona, continua descendo e vai. Quando ele chega para fechar aqui embaixo, é a mesma coisa. Quando ele chega para fechar aqui embaixo, os compradores dizem, não, você vai subir. Então ele sobe. Você vai subir, você não vai fechar aí não. Aí ele ganha uma briga e sobe. Aí ele acaba fechando nessa base aqui embaixo, tá? Então, isso é o candlestick. Otávio, como é que eu vou saber analisar candlestick? Quando você estiver em uma zona específica, você vai ver que o candlestick vai ter vários tipos, que o povo chama de padrões. Então, o candlestick vai ficar assim. O povo chama de estrela cadente, né? Porque o que aconteceu nessa briga aqui, o candlestick abriu, subiu, foi lá para cima, os vendedores aí disseram, você vai descer. Ele começou a descer. Quando chegou aqui, os compradores disseram, não, daqui você não passa. Aí ele para aí e fica aí. Aí travou. E aqui o corpo de compradores mantém essa zona aqui, tá? Essa zona aqui. O povo chama isso de estrela cadente. Isso vai acontecer em zonas de troca de poder. Então isso é muito importante. Se você chegar em uma zona de troca de poder e você não vê um movimento específico, que o candle, por exemplo, você está em uma zona de... A gente vai falar sobre isso, então vamos falar. Resistência. O candle, quando chega em uma resistência, o que ele tem que fazer? Ele tem que ser vermelho lá em cima, ele vem verde, depois ele vem vermelho. Ou ele vai fazer um rompimento falso, que é isso aqui, ó, ele rompe e volta, tá? Os gatos estão brigando aqui, uma hora da brincadeira, hora do vídeo gravado. Então, pessoal, quando vocês veem que chega uma zona, vocês vão ver o chamado padrão de candlestick por algumas pessoas, alguns traders, chegar na região. Pessoal, o que é essa zona de suporte e resistência? Rapidamente, porque depois eu vou falar sobre isso, vai ter só uma aula de suporte e resistência. Eu digo que é o lugar de troca de poder, tá? Como assim troca de poder? Quando você tem uma resistência, coloca a verde aqui rapidinho. Quando você tem uma resistência, os candlestick vai mostrar para vocês que nesse ponto de resistência tem que perder força compradora e entrar força vendedora, tá? Então tem que entrar essa troca para o mercado bater aqui e voltar e começar a cair.
Então, sempre que chegar nessa zona, vocês têm que olhar o candlestick e ver tudo direitinho para ver se o mercado vai fazer os padrões específicos, né? Que é eles chamam de estrela cadente, eles chamam de engolfo de baixa, para fazer mais ou menos esse movimento, entende? Então é assim que vocês lêem o candlestick. Otávio, para que serve o candlestick? Aí vocês podem colocar aí, ó. Deixa eu aumentar aqui. Ó, candlestick, troca de poder, ó. Não, volume, desculpa. Volume. Vocês viram o volume. Vocês conseguem ver força. Compradora ou vendedora. Né? Isso é muito importante. Vocês conseguem ver a briga entre compradores volta aqui. Compradores e vendedores. Tudo isso é importante, pessoal. Você consegue ver volume, força de compradores ou vendedores, ou não, né? Aqui é e vendedores, tá? Você consegue ver a briga de compradores e vendedores. Ó, compradores e vendedores, isso é muito importante. Muito importante. Você consegue ver volume, força de compradores e vendedores, né? A briga entre si. Quando o candlestick termina de uma forma que ele amassa assim, que ele não consegue dessa forma aqui, ó. Isso aí você tem que pegar legal, pessoal. Ó, tá aqui, né? E aí ele fez isso aqui, ó. Pavio. Ó. O que significa isso aí? O candle abriu, brigou aqui em cima, os vendedores mandaram ele descer, brigou aqui embaixo os compradores mandaram ele subir. E quando ele chega aqui, ó, ele termina com essa forma de corpo, tá? Então isso é muito importante. Cada candlestick ele diz uma coisa de acordo com a compra e venda. Então é o primeiro ponto que você tem que fazer quando você está analisando o gráfico, é referente a isso aí. Entendeu? Vou finalizar por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Zona de suporte e resistência. Troca de... Eu vou entrar nesse assunto. Por enquanto, só foque no candle mesmo. Analise o candlestick. Porque depois, se você analisar o candlestick, vai ser o candlestick e um volume. Né? Um candlestick e uma ferramenta de volume embaixo. Um candlestick e uma barra de volume da lateral. E aí vocês conseguem utilizar vários tipos de movimentações para ver força, briga de compradores e vendedores, força compradora ou vendedora, entendeu? Quem venceu a briga? Você consegue ver também isso aí, ó. Quem venceu a briga entre compradores e vencedores da briga, ó. Consegue ver também vencedor da briga, só tem duas pessoas brigando, comprador e vendedor, então não tem como ser compradores no caso. Só pelo grupo, né? Só pelo grupo que você consegue ver. Vencedor da briga entre compradores e vendedores. Basicamente, candlestick é isso aí, ó. Quem foi que venceu a briga? Como você vai ver isso de acordo com o candlestick? Candlestick geralmente, o comprador venceu a briga, aí começa, ó. 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 Né? E aí vai, ó. Ó. Tem os pavios também, lógico, né? Que às vezes lá não deixa o pavio aqui embaixo, a maioria das vezes, né? Isso daí é muito importante, porque são outros tipos de briga que muitas das vezes tem. Quando a força está muito forte,
os compradores estão com uma força muito forte, você não vê nem muito pavio. Às vezes você vê um pouquinho pavio, às vezes você não vê nem muito pavio, né? E aí você pega o ponto de compra, que vai mostrar para você, a gente vai estudar isso, e pega essa movimentação subindo. E a mesma coisa foi a compradora. Desculpa, mesma coisa a vendedora. Deixa eu apagar isso aqui. Mesma coisa a força vendedora, ó. É a mesma coisa. Você vê lá em cima um candlezinho assim, muitas das vezes com um pavio bem grande, né? O chama de estrela cadente é um dos padrões que eles chamam de padrões de candlestick, né? Mas eu olho mais o volume da briga, por isso que eu botei volume aqui. Aqui tentou subir, os vendedores botou para descer, chegou num ponto de resistência, tá um sinal e você vai esperar outros sinais, né? Para poder fazer suas vendas lá em cima e pegar a tendência de baixa ou pegar alguma quantidade de pontos para você sair no lucro, tá? Referente a candlestick, pessoal, é isso aí. Anotaram aí direitinho, reassistam esse vídeo e vamos para o próximo vídeo falar sobre outro assunto, tá? Muito obrigado. Vou finalizar aqui. Até mais.